Hoje eu queria mostrar para vocês mais uma vez os básicos do Nomad Sculpt. Quando você abre o Nomad Sculpt por padrão, né, sem alterar qualquer configuração, do lado esquerdo você vai ver aqui onde eu vou mudar com o dedo. Existe o slider, né, essa barra onde você aumenta e diminui e altera, nesse caso, o raio do pincel. E a parte de baixo que é a intensidade, né? Você pode deixar em 100% ou 0%. Vamos focar então aqui no vídeo nas pastas superiores esquerdas. A primeira pasta é a do Nomad, onde a gente consegue minimizar o A e botar a mesa giratória. Nessa primeira parte é a parte do gerência de arquivos, né? Aqui você tem a opção de salvar o arquivo, abrir o arquivo, adicionar a cena, apagar. Você pode importar, você pode alterar as configurações de salvamento automático, porque a cada 10 minutos, como está configurado aqui, o meu Nomad ele vai salvar uma cópia automática do meu processo para que eu não perca, né? Enfim, se eu esquecer de salvar, pelo menos tem uma cópia automática lá. E na parte inferior tem as opções de exportar o arquivo, né? Se vai ser como GLTF, OBJ, STL e as diferentes terminações que tem, opções e configurações. E na parte de renderização você pode selecionar como vai ser a imagem exportada, se ela vai ser transparente, se vai mostrar uma parte do sistema, qual vai ser a configuração e a resolução dessa imagem. Ok. A segunda parte é a parte da hierarquia de arquivos, ou seja, a gerência dos elementos da cena. No caso, a minha cena ainda está vazia. Então eu vou clicar ali na parte esquerda, adicionar, e vou colocar uma esfera. Repare que automaticamente aqui na parte superior da esfera apareceu essa opção aqui, validar, editar e espelhar. Se eu clicar nos 3 pontinhos, eu tenho mais opções de configuração e eu consigo alterar os parâmetros. Eu vou habilitar a armação para que eu possa ver a malha de polígono. Eu vou habilitar os parâmetros, eu posso mudar a resolução e rapidamente validar ou não. No caso, eu vou deixar aqui como está, de frente, e vou validar. Ok. Rafa, eu vou colocar uma outra esfera. A outra esfera sumiu. Tudo bem, eu ainda não validei, né? Clicar aqui, eu vou validar. Rafa, a outra esfera sumiu, como é que eu faço para mover essa esfera? Essa é uma pergunta muito comum, na verdade o vídeo hoje é mais especialmente pela dúvida e pelas perguntas da Diana, para mostrar como é que faz aqui para poder inserir os elementos, depois separar os elementos, fazer a simetria e quebrar a simetria nesses elementos. Ok, nessa parte do vídeo as duas esferas então elas estão sobrepostas. Como é que eu faço para poder movimentar e conseguir alterar isso? Bom, no caso, no meu lado direito, a parte das ferramentas está invisível, então eu vou clicar ali e selecionar o gizmo. Eu fiz isso porque essa parte das ferramentas não estava visível e eu não tinha essa opção aqui das alças. Ok, repare que esse aqui é o gizmo. Eu vou colocar agora no modo solo, clicando ali na parte inferior esquerda. No caso eu estou vendo só a esfera 1, são duas esferas, essa e essa. Como eu estou no modo solo, eu só vejo cada uma delas. Se eu não tivesse, eu ia continuar vendo as duas, uma sobreposta com a outra, tá? Eu vou habilitar o solo para ignorar todo o resto e focar somente nesse elemento que é selecionado na hierarquia de arquivos. Repare que o gizmo são esses círculos, esses quadrados, esses pontinhos coloridos aqui em volta do elemento, tá? Eu vou demonstrar para vocês. Se eu clicar aqui nessa alça azul, eu consigo mover a esfera nesse plano azul, certo? Se por acaso eu trocar aqui, movimentando a tela e clicar naquele quadrado ali vermelho, eu também só vou mexer naquele eixo vermelho. Ou seja, as alças quadradas, elas permitem que você mexa nos eixos somente, tá? Se eu clicar na setinha, aí sim eu consigo movimentar para aquela direção. E para cima, ok? No entanto, as bolinhas, elas vão alterar o formato do primitivo. Se eu clicar na bolinha aqui do vermelho, por exemplo, essa daqui, e arrastar, ele vai esticar essa esfera para o lado e vai deformar. Vou voltar. Não sei se é isso que a gente quer, mas é possível fazer. Ou seja, com o gizmo você consegue mover, você consegue aumentar, diminuir, transformar a peça, você consegue deformar nos eixos que você quiser e permite que você movimente também pela cena. Ok, bom, tudo bem. Eu vou continuar então a explicação. Então a gente está aqui na hierarquia de arquivos, eu tenho as duas esferas e clicando no gizmo, nesse caso ele está aqui, mas eu poderia habilitar ele também pela parte das ferramentas e eu consigo movimentar os elementos na cena. Ok, beleza, eu vou tirar os dois e vou adicionar de novo duas esferas.
As duas esferas estão ali, mas elas não estão validadas. Repare que aqui tem opção, eu posso validar ou não o gizmo aqui. Ou seja, tem várias maneiras no nome de se fazer a mesma coisa. Mas ok, eu vou mostrar a diferença agora de você validar o elemento ou não. Então a primeira esfera aqui na hierarquia eu vou validar e vou movê-la para o lado. A segunda esfera eu não vou validar. Eu vou deixá-la aqui e vou habilitar a simetria. Ok, repare que aqui na hierarquia de arquivos, essa primeira esfera, ela não está em simetria, ela está sozinha, mas a segunda, ela está em simetria. Se eu selecionar agora aqui os... Vou botar para o lado, tá? Então, eu tenho que colocar só a primeira esfera. Eu selecionar ali que está em... A esfera que está em... Aí eu seleciono a esfera que está ali embaixo, na hierarquia de arquivos, abaixo do mirror, que é o espelhamento. E com o gizmo eu vou posicionar na cena. Tá? Para ilustrar isso aqui, eu vou colocar na cena uma cabeça. Vou botar aqui na visão ortográfica. E vou selecionar, olha, eu posso clicar e selecionar esse aqui, com o gizmo. Eu movo aquilo ali. Se eu selecionar esse aqui e habilitar o gizmo, eu consigo também mover. Um caso clássico disso, deixa eu virar para a parte da frente, é que com o gizmo eu posso inserir as esferas, diminuir, posicionar, redimensionar, para poder começar a fazer ali a parte do olho. Então, esse aqui é um bom exemplo da simetria, né? Eu coloquei uma esfera, eu, na parte superior ali, ó, habilitei ou não o espelhamento, depois posicionei a esfera e deixei ali. Aqui, no caso, na hierarquia de arquivos, fica um pouquinho mais complicado, porque se eu clicar na cabeça, eu vejo que a cabeça ela é feita com espelhamento... Perdão. Com espelhamento do olho e da cabeça. Então, no caso, eu vou juntar os dois com a cabeça, unir, e vou criar um grupo. É o grupo da cabeça. Então, se eu selecionar o gizmo, eu consigo selecionar os dois. E essa esfera que está ali, digamos, eu tirei essa aqui, a esfera que a gente criou. E esse aqui é o grupo do humano que agora se mexe com os olhos. Se eu quisesse agora juntar essas esferas, por exemplo, e botar ali na cabeça e fazer uma orelha de Mickey Mouse. Vou colocar assim. Talvez aumentar um pouco, diminuir, posicionar. Okay. Agora eu vou validar. No momento que eu validei, eles continuam em simetria. Se eu quisesse reposicionar agora esse disco ali, eu poderia. O que eu vou fazer agora, eu vou juntar esses dois que estão em simetria e vou unir. No momento que eu unir os dois, eu consigo movimentar os dois no espaço. Mas, se eu movimentar um, o outro vem também, porque agora eles são um grupo. Se eu quisesse quebrar essa simetria, eu poderia vir aqui na hierarquia de arquivos, nos 3 pontinhos, e clicar em separar. Ao separar, agora cada esfera é uma esfera independente, onde eu posso editar cada uma, e depois, se eu quisesse, digamos, eu vou editar essa aqui e fazer um pouco mais torta. Se eu quisesse juntar as duas e formar um novo grupo, eles iriam se mover agora juntos. Se eu quisesse separar e editar cada um deles, eu poderia separar, identificar cada um dos elementos da cena e editar dessa mesma forma. Importante lembrar que eu acho que eu nunca comentei isso aqui no vídeo. Aqui na parte da hierarquia, eu coloquei os dois num grupo. Se eu quisesse tirar os dois do grupo e colocar cada elemento individual, é só clicar no elemento, arrastar para cima e soltar. No caso, esse grupo aqui eu poderia apagar, porque o grupo não existe mais, e eu tenho agora 2 elementos juntos. Separados, perdão. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco esse conceito de espelhamento, de você fazer mergir, né, os 2 elementos num só, depois criar um grupo, organizar esse grupo na hierarquia de arquivos e conseguir gerenciar o seu projeto pela hierarquia de arquivos, movimentando os elementos e que você consiga gerenciar os elementos da cena para fazer a simetria.